todas as respostas para as questões da vida e decidi que nem quero ter. É cansativo demais. Além disso, há questões que são muito difíceis e, dependendo da abordagem, do ponto de vista, podem ter respostas diferentes. A vida não é como a matemática, que chega-se ao mesmo resultado, usando inclusive fórmulas diferentes. Um exemplo disso é na educação dos filhos. Quem tem mais do que um filho sabe que, mesmo que se use os mesmos princípios, os mesmos valores, a mesma técnica, metodologia, o resultado será diferente. Pois a vida ela é muito complexa e imprevisível para ser compreendida e controlada e adotada metodologias que vão funcionar do mesmo jeito para todos e em todos os lugares. Um exemplo disso, um exemplo dessa complexidade da vida e da imprevisibilidade da vida é o que está acontecendo esse ano. Usando a linguagem do futebol, nós levamos uma rasteira das grandes. Fomos driblados aí pela vida de uma forma bem intensa. Boa parte daquilo que nós conhecíamos, daquilo que nós fazíamos e daquilo que nós planejávamos recebeu um grande ponto de interrogação. E aí, diante disso, começam então a chegar as respostas. Em primeiro momento, a gente se interessa por essas respostas e quer entender e buscar o significado nisso, mas são muitas respostas. E aí, diante dessa situação que estamos vivendo, de pandemia, de um novo coronavírus, nós ouvimos de um lado que isso é castigo de Deus. De outro lado, nós ouvimos que isso é consequência do pecado. De outro lado, nós ouvimos que isso é culpa dos chineses que querem dominar o mundo. De outro lado, nós ouvimos que isso é culpa da esquerda comunista que quer derrubar o governo. De outro lado, nós ouvimos que isso é culpa da direita fascista que não está nem aí para o povo. E assim a lista de respostas e culpados segue, vindo de todos os lados, de todos os jeitos, e nos deixando muitas vezes sem ter uma resposta adequada. É evidente que devemos buscar as respostas, é evidente que devemos entender os processos e até encontrar os culpados e puni-los para que situações como estas não venham a se repetir, ou simplesmente para que tenhamos mais condições, melhores condições de enfrentarmos e reagirmos diante de situações como essas. Mas o que quero dizer é que tudo isso cansa. Chega um momento em que nós não damos conta de processar tudo. Ainda mais que em meio a tanta informação que nós recebemos, existe muita informação falsa e até ridícula. Há uns tempos atrás, em uma das mensagens, eu abordei a questão da mentira, das fake news, qual, se você não acompanhou, você pode entrar ali em nossa página do Facebook ou então no canal do YouTube e encontrar essa reflexão. E com isso tudo, então, surge sobre nossas cabeças uma tempestade. Às vezes temos a impressão de que o céu vai desabar, as coisas vão desabar sobre nossa cabeça. Sem contar que também a tempestade às vezes está dentro de nós, quando nós mesmos procuramos entender todos esses processos e buscamos as respostas para isso. E por isso eu não vou tentar responder o porquê desta pandemia e nem apontar o culpado. E cá entre nós, eu nem tenho essa informação, eu não sei quem eu não sei as respostas, mas não espalha, isso fica só entre nós. Mas eu quero convidar você a olhar para Jesus e aprender com Jesus a passar por essas tempestades. Pois ouça o que aconteceu com ele em certa ocasião. Certo dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado."
Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade, o vento, o vendaval que eles enfrentaram foi literal. E duas coisas chamam a atenção nessa situação. Uma delas é que Jesus estava dormindo na popa do barco. Certamente Jesus estava cansado e o cansaço nos faz, às vezes, embarcar no sono e mesmo que tenha algum barulho à volta, a gente continua dormindo, mas eu creio que o sono de Jesus nessa situação é mais do que cansaço. Ela revela o fato de que Jesus não estava preocupado com a situação. Jesus não estava preocupado com aquela tempestade, aquele vendaval. E a segunda coisa que chama a atenção é que com simples palavras Jesus acalmou o vento e as ondas. Todos nós conhecemos a força do vento, todos nós já enfrentamos algum vendaval, algum temporal, sabemos que o vento pode causar grandes estragos. E quem conhece o litoral ou já esteve na margem de um grande lago, sabe que as ondas também podem causar grande estrago. Mas até o vento e as ondas, por mais fortes que sejam, por mais destruidores que sejam, eles conhecem a voz de Jesus e se acalmam sob seu comando. É por meio da palavra que Deus fez tudo o que existe, é por meio da palavra que Ele continua transformando tudo o que existe. Por isso, outras tempestades também podem ser acalmadas por Jesus, sejam tempestades de vento, ondas de chuva, ou de crises como a que estamos enfrentando, ou turbulências individuais e emocionais. Independente do tipo de tempestade, Deus tem domínio sobre elas, Deus tem poder sobre elas, e Ele faz isso por meio da Sua palavra. A Sua palavra é poderosa, a Sua palavra não tem limites, não tem barreiras que possam segurá-las, e nada que seja impossível para Deus e para a Sua palavra. E um exemplo desse poder é o que nós vimos nesse relato da tempestade que Jesus e os discípulos enfrentaram. E diante disso eu posso afirmar que a nossa tranquilidade não virá das respostas que nós vamos adquirindo ao longo da vida, e nem da punição dos culpados, e nem de entendermos os processos. A nossa tranquilidade virá de saber que Jesus está conosco e que Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. E se as últimas consequências forem a morte, seja por Covid, outra doença ou circunstância qualquer, isto não deve ser encarado como derrota, como ausência de Jesus ou inoperância de Jesus, mas tão somente que a nossa tarefa foi concluída e que estamos indo para casa. A morte não é derrota, a morte não é o fim, ela é apenas um dos vendavais pelos quais nós temos que passar. Mas também este vendaval, ele é acalmado por Jesus. Quando nós confiamos nele, quando nós descansamos junto dele.
A morte é angustiante? Sim. É dolorosa? Sim. Desejamos e devemos evitá-la com toda certeza, mas a vida não termina nela. Também por esse vendaval Jesus passou e saiu vitorioso. Ele experimentou a nossa morte para que nós possamos experimentar a sua ressurreição. Ele deu provas disso. Portanto, não se preocupe tanto com as respostas da vida, em entender as coisas. Se preocupe apenas se Jesus está com você no barco da vida e siga navegando rumo à eternidade. Além do mais, a vida ela não foi nos dada para ficarmos entendendo todos os processos. Claro que isso faz parte da nossa natureza humana, da nossa curiosidade, não significa que não devemos conhecer as coisas, mas não precisamos nos preocupar com tudo, não precisamos entender tudo e todas as coisas. Assim como um carro nos leva de um lugar para o outro, mesmo que nós não entendamos o funcionamento do motor, assim também com a vida. Nós conseguimos atravessar pela vida sem conhecer todos os detalhes, sem saber tudo. E a vida, de fato, ela nos foi dada mais para ser vivida do que para ser entendida. E muitos talvez deixam de viver a vida ou vivem angustiados na vida porque não entendem determinadas coisas. E nós não entendemos ainda tudo isso que está acontecendo. E talvez nem cabe a nós entendê-la, mas cabe a nós passar por essa situação, passar por essa tempestade, enfrentar tudo isso e superar tudo isso. E a proposta, a oferta que Deus nos faz é que podemos atravessar tudo isso também com tranquilidade, se Jesus estiver junto conosco, navegando pelas águas turbulentas da vida. Por isso, meu desejo e minha oração é que você permita Jesus andar com você, navegar com você, viver com você. E que assim Deus te abençoe e te guarde. Amém.